A eterna luta Mihawk versus Shanks acaba de ganhar um grande capítulo. E olha, os fãs do Mihawk estão com um sorriso de orelha a orelha. Que história é essa? Bora explicar sobre isso após a vinheta. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Haki da Observação, Sonde chegando para mais um vídeo sobre One Piece. E aqui eu prometo criar intrigas. Sim, eu estou falando que vou mexer em duas das fandoms mais insanas de One Piece. A fandom do Mihawk, mais conhecida como fandom do Zoro Plus, e a fandom do Shanks, mais conhecida como 80% do público de One Piece. E bom, essas duas fandoms estão se degladiando e eu vou explicar o porquê. O capítulo 1155 colocou mais uma página nessa eterna batalha. Mas antes de entrar nesse conteúdo, eu peço a vocês, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Isso ajuda muito o canal a crescer, chegar a mais pessoas. E sem mais enrolação, bora para esse conteúdo. Bom, lembrando que na semana passada nós tivemos uma dica de Mihawk versus Shanks. Inclusive, achávamos que teríamos algum flashback da luta dos dois, que não aconteceu, mas por conta de um trecho do capítulo 1155, começo a entender o porquê daquela dica. E vamos lá. Quando o narrador começou a explicar o estilo de luta de Rocks de Shebeck, ele diz o seguinte, agora eu vou ler a tradução oficial que está lá na Manga Plus, tá? Diz assim: os ataques com a espada de Rocks eram famosos por explodir tudo ao seu redor, como o balançar de um martelo gigante ou de um tiro de canhão. E bom, isso era um argumento a favor do Shanks. Por quê? Porque não dizia ele, não colocava ele como um espadachim, mas apenas que usava a sua espada de alguma forma. O mesmo valia para o Shanks. Mas, segundo um grande tradutor, um perfil, não sei se vocês conhecem, se chama Sandman, isso está errado. A tradução está errada. E eu vou ler aqui o que ele disse e que está deixando a fandom do Mihawk feliz da vida. E diz o seguinte, abre aspas para ele: diferente da Viz, que foi quem traduz isso para o inglês, ou Manga Plus, 3 falantes nativos de japonês, incluindo eu, no caso o Sandman, traduziram o termo técnica de espada como esgrima. E aí ele continua: se o ataque com o haki do conquistador avançado do Rocks é classificado como técnica de espada, ou seja, esgrima, então o Divine Departure ou o Kamusari do Shanks também deve estar na mesma categoria. E isso confirma que Shanks é sim um espadachim e, portanto, inferior ao Mihawk. O que ele está querendo dizer aqui, tá? Essas são palavras do Sandman, que é um falante japonês, e diz que os leitores japoneses estão dizendo isso. Mas o que isso quer dizer? Que o narrador categorizou o Rocks como um espadachim, sim, a técnica de esgrima. Ou seja, aquele poder que ele usou era uma técnica de esgrima. E se o poder que ele está usando é uma técnica de esgrima, é uma técnica de um espadachim, então o Kamusari também é uma técnica espadachim. E lembrando que já foi dito que o Mihawk é o melhor espadachim do mundo e que suas batalhas com o Shanks em esgrima eram conhecidas pelo mundo inteiro. O que ele quer dizer? Que até hoje, todas as formas de luta que nós vimos do Shanks são categorizados, catalogados como técnicas de espadachim. Isso por conta do que o narrador disse da técnica do Rocks. Resumindo, galera, não vimos o Shanks lutar de uma outra forma a não ser uma forma de um espadachim. E já foi dito que o Mihawk é o maior espadachim do mundo, ou seja, até agora não tem como falar que o Shanks é mais forte que o Mihawk, e sim que o Mihawk é mais forte que o Shanks por conta disso. E o capítulo 1155 coloca mais uma página nisso. Tudo bem que a fandom do Shanks pode falar, ó, não foi mostrada ainda todas as formas de luta do Shanks. Ele pode usar uma outra forma. Mas essa narração, a forma como o narrador falou sobre a técnica do Rocks, dá a entender que toda vez que alguém usa seus poderes usando a espada, é catalogado como esgrima. Ou seja, provavelmente, não sei se o Shanks tem uma outra forma de lutar. E se ele não tem outra forma de lutar, então ele é um espadachim inferior ao Mihawk.
Aí muitos devem falar, quer dizer que o Mihawk é mais forte que o Roger. Não, calma aí. O Mihawk é conhecido como o maior espadachim hoje. Nada diz se na época do Roger ele era o maior espadachim do mundo. E se ele era de fato um espadachim, né? Mas, pelo que foi dito, ele era um espadachim assim como o próprio Rox é um espadachim também. Enfim, fica aí essa página colocada, mais essa questão aí e mais lenha na fogueira para a degradação dessas duas fandoms. Eu ainda acredito que o Shanks tem outras formas, por ser da parte dos 80% da fandom do Shanks, eu ainda acredito que o Shanks é mais forte que o Mihawk, mas realmente a fandom do Mihawk ganhou um grande argumento daqui para frente, que o Shanks ainda não mostrou outra forma de lutar a não ser a de um espadachim. É isso, pessoal. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Podem se xingar, pode se degladiar. Até bom aqui para termos mais combustível aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu!